Pronto Atendimento de hoje vai tirar todas as suas dúvidas sobre Previdência Social. Se você está planejando a aposentadoria ou quer saber como melhorar os benefícios que recebe, não deixe de mandar a sua pergunta. Participe do Pronto Atendimento mandando as suas dúvidas para os nossos endereços na internet. Anote aí, twitter.com/patendimento, tudo junto, e prontoatendimento@tvcultura.com.br. Hoje, quem responde às perguntas dos telespectadores é a advogada previdenciária Vanessa Viduto. Vanessa, muito obrigada por participar novamente do Pronto Atendimento. Bom dia. Bom dia. Bem, antes de começar a responder as nossas perguntas, nós vamos com um assunto que interessa a milhares de brasileiros, a chamada desaposentação. O nome é estranho, mas é isso mesmo, desaposentação. Se resume no seguinte: aposentados que voltam a trabalhar entram com um recurso na Justiça para tentar aumentar o valor da aposentadoria. O caso foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo adiou por tempo indeterminado o julgamento do recurso de um processo de desaposentação. O INSS já ganhou em 2 instâncias. Agora, o Supremo dará a palavra final sobre a questão, que pode criar jurisprudência, ou seja, a decisão passaria a valer para todas as ações com a mesma finalidade. Desaposentação é o termo usado para a revisão do benefício de quem se aposentou e voltou a trabalhar e a contribuir para o INSS. Estima-se que hoje mais de 500 mil aposentados voltaram ao mercado de trabalho. O que o Supremo vai decidir é sobre a constitucionalidade da Lei 9.258, que diz o seguinte: o aposentado pelo regime geral de previdência social que permanecer em atividade sujeita a este regime ou a ele retornar, não fará jus à prestação alguma da previdência social em decorrência do exercício dessa atividade, exceto ao salário-família e à reabilitação profissional quando empregado. O texto deixa claro que o valor da aposentadoria não será alterado, mas alguns juízes entendem que é possível fazer um novo cálculo. O importante para o aposentado é saber que não há processo administrativo nesse caso. A desaposentação só é possível através de ação na Justiça. Vanessa, quem entra na Justiça pedindo a revisão do benefício corre o risco de perder o benefício que já recebe? Não, isso em hipótese alguma. Ele funciona como uma ação de revisão. Se o segurado ingressar na Justiça e não obtiver êxito, ele vai ter a sua aposentadoria mantida exatamente como estava. Mas piorar, reduzir, perder o benefício, isso em hipótese alguma. É interessante a gente lembrar que a desaposentação, de onde ela surgiu, né? Até 95, o aposentado que continuava em atividade, ele tinha a contribuição para o INSS incidindo ali no seu lerite, mas ele podia, quando ele encerrava suas atividades definitivamente, ele podia resgatar essas contribuições. Isso era chamado de pecúlio. Então, existia essa contrapartida, não existia uma contribuição sem uma contrapartida pelo que estava sendo pago. Em 95, veio uma lei acabando com esse pecúlio, né? E como existe na nossa Constituição, Madeleine, um dispositivo que diz que todos os ganhos habituais decorrentes do trabalho têm que ter uma respectiva repercussão na aposentadoria, então juridicamente se sustenta essa tese de que é possível então que essas contribuições que foram vertidas pelos aposentados, que elas sirvam para um recálculo da aposentadoria e a concessão de um benefício mais vantajoso. Mas isso ainda, como a matéria mostrou, não é pacífico, há juiz concedendo e há juiz entendendo que para conceder a desaposentação é necessário devolver o que foi recebido. Tá? Ainda há uma certa discussão em relação à devolução. Em relação aos juízes que entendem que é necessário devolver o dinheiro, há um dispositivo da lei que autoriza uma devolução de 30% sobre o novo benefício, que em algumas situações acaba sendo vantajoso, porque a diferença é tão grande de uma aposentadoria antiga para uma aposentadoria recalculada, que às vezes mesmo devolvendo, abatendo-se 30%, acaba valendo a pena. Veja só, o André Luiz tem essa mesma questão, ele conta, ele escreve: o meu pai continuou trabalhando depois de se aposentar há 15 anos.
Em 2011, quando ele teve que se afastar devido a um câncer, não conseguiu entrar no INSS para o complemento do salário dele. Qual que é a vantagem que tem um trabalhador que continua trabalhando para complementar o seu salário em continuar contribuindo com o INSS? Na verdade, existe uma imposição da lei dessa contribuição. A legislação impõe ao trabalhador, ainda que aposentado, que contribua. A vantagem que hoje existe é a possibilidade de fazer essa revisão da desaposentação. Ele vai poder, o pai dele, ingressar com uma ação, enfim, pleitear a melhora do seu benefício, desde que as contribuições tragam uma melhora, né? E isso é preciso fazer um cálculo, é preciso fazer uma simulação, porque não são em todas as situações que a desaposentação vai ser favorável, né? As situações em que a pessoa se aposentou antes da incidência do fator previdenciário, que é antes de 99, e, por exemplo, verteu contribuições pelo salário mínimo. Em algumas situações desse tipo, acaba não sendo vantajoso. Então, é importante fazer o cálculo, fazer uma simulação, que pode até ser feita no site da Previdência Social, porque a desaposentação nada mais é do que como se fosse um novo pedido de aposentadoria. Então, o segurado ele pode entrar no site da Previdência, que é o www.inss.gov.br, ir em simulação de benefício, inserir as contribuições e vai saber exatamente para quanto irá o benefício se ele ingressar com uma ação de desaposentação na Justiça. Muito bem. Itamar José Lucas, ele escreve: eu tenho 52 anos, já contribuí com 35 anos para a Previdência e já deveria estar aposentado há mais de 4 anos, porque eu trabalhava como técnico de segurança e como supervisor de fábrica, exposto integralmente, né? E durante 25 anos, quando ele foi dispensado dessas empresas, que, enfim, daí ele cita situações que comprovam que era um trabalho insalubre, né? Mas, enfim, foi negado o benefício para ele. Daí ele pergunta o que ele deve fazer nessa situação. Olha, Madi, infelizmente nós encontramos hoje em dia uma resistência muito grande por parte do INSS na concessão das aposentadorias especiais, né? A aposentadoria especial, para a gente explicar para o telespectador, é uma aposentadoria concedida com um tempo reduzido. Ao invés de ser 35 anos para homem e 30 anos para mulher, é aos 25 anos de trabalho, desde que sejam 25 anos submetidos a condições, a agentes agressivos à saúde. E esses 25 anos submetidos a agentes agressivos têm que ser comprovados através de registro em carteira de trabalho, laudos técnicos, enfim, PPP, que é o formulário próprio hoje do INSS. A vantagem da aposentadoria especial é que ela não tem a incidência do fator previdenciário, né, que é um multiplicador que leva em consideração a expectativa de vida. Então, o trabalhador que tem 25 anos trabalhados sob agente agressivo, ele não vai ter incidência desse fator, então ele acaba tendo uma aposentadoria maior. Infelizmente, o INSS não vem concedendo espontaneamente esse tipo de aposentadoria, o que a gente observa na prática é as pessoas amealhando essa documentação e ingressando na Justiça para obter a aposentadoria especial. Olha, a Paula Faria, ela se refere a um assunto que a gente tratou na segunda-feira sobre a aposentadoria das donas de casa, que são depois de 15 anos de contribuição, não é isso? Isso, tem por mínimo a carência, 15 anos de contribuição. Daí a Paula ela faz a seguinte pergunta: eu tenho 10 anos de carteira registrada, tem 35 anos, ela. Como dona de casa agora, eu devo pagar apenas mais 5 e esperar os 60 anos para a aposentadoria? Ou não poderia parar de pagar até os 60 para receber o benefício? Não, ela pode parar de pagar, completou 15 anos de contribuição. Quando ela fizer 60 anos de idade, ela vai pedir um benefício. Agora, o que acontece? Existe um período que é chamado de período básico de cálculo, que é um período que vai entrar na média que vai gerar a aposentadoria dela. Que período é esse? Esse período abrange julho de 94 até a data que ela dá entrada na aposentadoria. 80% das contribuições mais altas vão gerar uma média que vai ser a futura aposentadoria. Então, se ela é muito jovem, ela tem 35 anos de idade, se ela parar de contribuir daqui 5 anos, né, ela tem 10 anos, ela vai ter um buraco muito grande, provavelmente vai ter uma aposentadoria no mínimo. Se ela tiver condições, disponibilidade financeira de continuar vertendo contribuições, eu recomendo que ela continue pagando, até porque, além da aposentadoria por idade, ela vai ter cobertura por uma incapacidade, por exemplo. Caso ela adoeça, tenha uma doença que não permita mais que ela venha trabalhar, ela também pode ser cobertada com uma aposentadoria por invalidez ou um auxílio-doença, enfim. Então, é recomendável, caso ela tenha condições, que ela continue pagando e até vertendo contribuições acima, né,
do mínimo. Hoje o teto é R$ 3.916, a contribuição sobre o teto por volta de R$ 783. Quem tem condições, quanto maior for a contribuição, maior vai ser a média da futura aposentadoria. Muito bem, o Carlos pergunta, eu tenho 49 anos, trabalhei 27 anos na iniciativa privada e faz 2 anos que eu sou servidor público concursado. As minhas dúvidas, averbando o tempo em iniciativa privada, terei meu benefício integralmente? Ou qual o tempo que eu devo cumprir para obter melhor valor de benefício? Essa questão é muito interessante, né? Existe um instituto chamado contagem recíproca. O que significa isso? Permite que as pessoas que tenham trabalhado na iniciativa privada e migrem para o setor público possam computar o tempo, levar o tempo do INSS para o setor público e vice-versa. No caso desse nosso telespectador, ele trabalhou como servidor público, na iniciativa privada e agora está no serviço público. Isso. É perfeitamente possível que ele faça isso. Para ele se aposentar no serviço público, um dos requisitos é que ele esteja vinculado, ou seja, ele tem que fazer o pedido de aposentadoria vinculado ao regime próprio, ao regime de servidor público, e ele vai poder pedir uma certidão no INSS para poder averbar esse tempo que ele contribuiu para o INSS e esse tempo ser contado no serviço público. Agora, o que houve, né? O regime dos servidores públicos, ele veio sendo alterado significativamente diversas vezes ao longo do tempo. Então, a gente vai ter que, para saber exatamente se ele vai se aposentar na integralidade, se ele vai ter paridade, ou seja, um salário equivalente ao salário da ativa, vai ter que fazer as regrinhas de enquadramento para ver em que determinado período ele completou o requisito, para ver, então, se ele vai ter direito a esses benefícios. Muito bem, você sabe que dúvidas todo mundo tem? Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com a nossa convidada Vanessa Viduto, respondendo mais perguntas sobre Previdência Social. A gente volta já já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. Esta semana tivemos muitas perguntas sobre o tema aposentadoria. Nós vamos continuar respondendo a mais algumas perguntas. Vanessa, o Érico, ele escreve o seguinte: quantos anos de contribuição mínima e com qual idade a minha mãe poderá ter uma segunda aposentadoria? Ela tem 65 anos, trabalha na prefeitura de sua cidade há 6 anos. O regime de trabalho é estatutário. É possível ela ter uma segunda aposentadoria desde que sejam regimes distintos, né? É importante a gente lembrar isso. Ela não poderia ter uma segunda aposentadoria, por exemplo, a primeira no INSS e a segunda também no INSS. Olha, ela está com qual idade? Ela tem 65 anos. Ela já tem... O que vai acabar acontecendo com ela vai sair aos 70 anos na aposentadoria compulsória, viu, Madi? Porque o serviço público, ele tem uma aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade e ela vai se aposentar proporcionalmente ao período que ela tem lá na prefeitura. Olha, um telespectador que não se identifica, ele escreve, meu nome é... Não, ele se identifica, é o Alexandre, o seguinte que não se identifica. O Alexandre escreve, eu sou da cidade de Pinheiral, no Rio de Janeiro. Eu estou licenciado, auxílio-doença, desde dezembro de 2003, porque operei a coluna 3 vezes, fiquei com sequelas. Hoje eu estou em reabilitação e o próprio médico perito constatou incapacidade para o trabalho. Eu gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria por invalidez. Então, o que significa a reabilitação? O INSS tem um programa que... prima por tentar fazer com que as pessoas que se afastem por doença sejam reabilitadas para uma outra função compatível com aquela limitação que ela ficou em função da doença, do acidente. Nem todas as pessoas, claro, têm condições de se reabilitar. O que vai ter que ser avaliado no caso dele? Se as sequelas que ele ficou em função dessa patologia são sequelas que permitem que ele exerça uma outra função capaz de prover a subsistência dele. Se isso for verificado, ele não vai poder se aposentar, ele vai ser reabilitado. Se ele estava afastado, ele volta para a mesma empresa onde ele estava, numa outra atividade compatível. Agora, se ele não tiver mais condições de exercer uma atividade capaz de prover a subsistência dele, aí o caso é de aposentadoria por invalidez. William Iushi, ele escreve, minha mãe pagou o INSS por 22 anos e se aposentou por idade, mas está recebendo apenas um salário. Está correto isso? Olha, a gente teria que verificar
qual foi a base de contribuição da mãe dele, né? O que ele pode fazer é solicitar em qualquer agência do INSS um documento que se chama CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, CNIS das remunerações. Nesse CNIS, Madi, a gente vai verificar mês a mês o valor das contribuições que foram vertidas para o INSS, e aí ele vai poder verificar se de fato as contribuições estavam no mínimo e se está correto o valor da renda mensal inicial dela. Sônia Schaff escreve: estou de licença médica pelo INSS para tratamento de câncer. Quando obtive a licença, eu estava cumprindo um pedágio para aposentadoria integral. Já tinha cumprido 30 anos e faltava 1 ano e pouco. Quando o tratamento terminar, eu teria cumprido o tempo do pedágio. A pergunta é a seguinte: se ao voltar ao trabalho, o tempo de licença conta como tempo para a aposentadoria? Conta sim. A pessoa que fica afastada em tratamento, recebendo auxílio-doença, tem todo o tempo que ela recebeu o auxílio-doença computado para fins de futura aposentadoria por idade, por tempo de contribuição. Agora, só lembrando que se ela já tinha 30 anos de contribuição, não existe pedágio algum. É a aposentadoria integral da mulher aos 30 anos, independentemente de pedágio. O pedágio, ele existe para aquela segurada ou para o segurado que, em 1998, não tinham completado o tempo para aposentadoria proporcional, que era os 25 anos para mulher e 30 anos para homem. Aí, como em 98 veio uma alteração da legislação extinguindo a aposentadoria proporcional, o segurado passou a ter que cumprir um pedágio do tempo, referente ao tempo que faltava para poder se aposentar proporcionalmente. Hoje, nem compensa mais essa aposentadoria proporcional. Muito bem. Um outro telespectador escreve: meu nome é Ed, minha cunhada está inscrita como contribuinte facultativa, dona de casa, família de renda superior a 2 salários mínimos. Ela está inscrita e contribuiu pagando 11% do salário mínimo. Ele escreve que ouviu dizer que quando atingir os 15 anos necessários para se aposentar, ela terá que pagar os 9% que não recolheu ao longo do período de contribuição. É isso mesmo? Não, de forma alguma. Para se aposentar por idade, isso é um benefício da lei, é um benefício também que visou trazer mais pessoas para o sistema, ampliar a proteção social, reduziu a alíquota de 20% para 11% e agora, mais recentemente, para 5% para quem tiver a renda mínima, né, até 2 salários mínimos. Então, não, ela completando os 15 anos, ela vai de contribuição, que é o tempo mínimo, a carência exigida pela lei, ela vai poder se aposentar por idade aos 60 anos e não vai haver necessidade alguma de completar os 9%. Se fosse assim, não teria sentido, né? O Fábio Augusto, de Sorocaba, escreve: ele trabalha numa indústria, ele trabalha na indústria, sofreu um acidente, teve um problema nos dedos. Ele tem o direito ao auxílio sobre acidentes de 50%? Isso, tem sim. O que é o auxílio acidente? Quando a pessoa sofre um acidente de trabalho, ou ela adquire uma doença profissional em razão de um esforço repetitivo, e ela fica com uma sequela que diminui a capacidade dela de trabalho, ou seja, ela não pode mais ter o mesmo desempenho que ela tinha, ela tem direito a um benefício indenizatório de 50%. Por quê? Porque ela volta para a atividade com limitações. Então, ela recebe esse auxílio acidente, que ele corresponde a 50% do salário de benefício. Esse benefício é pago até a aposentadoria. E nesse tema é importante a gente lembrar que até 97 o auxílio acidente podia ser acumulado com a aposentadoria. Então, quem começou a receber esse auxílio acidente antes de 97 ou teve uma doença ou um acidente antes de 97, quando se aposentar, vai poder brigar pela manutenção, pelo recebimento conjunto com a aposentadoria. Joaquim Filho, ele escreve: eu trabalhei de 1973 a 1992 recebendo 10 salários mínimos. E daí para frente eu passei a pagar sobre 1 salário mínimo. Eu pergunto, eu perdi tudo de 92 para trás? Olha, infelizmente, de 92 para trás não vai entrar no cálculo do benefício dele. Porque, como a gente já comentou aqui, o PBC, que é o período básico de cálculo, ou seja, o período que vai entrar na média dele, é de julho de 94 até a data que ele dá entrada na aposentadoria. Então, é importante que ele tente verter contribuições mais altas até a data da aposentadoria dele para melhorar a média, porque ele não vai perder a contagem do tempo, mas os valores anteriores a 92 não vão entrar no cálculo do benefício dele. Fabiano Mendes escreve: tenho 28 anos e me afastei pelo INSS. Eu sofro epilepsia de difícil controle. Será que eu posso me aposentar?
Olha, a epilepsia, eu não conheço exatamente o caso específico dele, mas a epilepsia é considerada uma doença controlável, né? A gente conhece, sabe, tem notícias de que há medicação capaz de proporcionar uma vida normal para uma pessoa epilética. Então, vai ter que ser avaliado o caso específico dele. Se ele tem uma epilepsia que não é controlável com medicação, evidentemente não vai permitir que ele desenvolva uma atividade, né, laboral. Aí, nessa hipótese, sim, poderia se aposentar por invalidez. Agora, se um telespectador que não se identifica, ele escreve: minha mãe tem 60 anos, mas contribuiu só por 2 anos. Ela pode se aposentar pelo amparo social ao idoso? Olha, ela pode se aposentar. Esse benefício, na verdade, não é uma aposentadoria, é um benefício assistencial que é pago para as famílias que não têm condição, não têm uma renda capaz aí de propiciar uma subsistência digna, né? O requisito é ter mais de 65 anos de idade, não receber outro benefício do INSS e a renda familiar por cabeça não pode ser superior a 1/4 do salário mínimo, que está por volta aí de R$ 150. Esses são os requisitos para ter direito ao LOAS, que é esse benefício assistencial. Chegou uma mensagem agora, de Maria Inês Domingues. No ano passado, fui ao INSS para calcular minha aposentadoria e foram constados 29 anos de contribuição. Hoje já faz 30 anos e eu tenho 46 anos e 6 meses. Eu posso dar entrada? Pode dar entrada perfeitamente. Completados 30 anos é o tempo mínimo para aposentadoria integral por tempo de contribuição para a mulher. É incrível como esse assunto realmente chama a atenção das pessoas. A gente continua recebendo muitas perguntas. A Maria Aparecida tem 49 anos. Ela escreve: eu estou doente e foi indeferido o meu benefício. Eu estou em casa e mal consigo andar. Já contribuí com 21 anos. Logo que dei entrada, foi deferido, porque mesmo sem minha melhora total, ela pergunta por que foi indeferido na segunda perícia. Olha, Madi, a gente não conhece a situação concreta dela, mas o que eu posso dizer é que, infelizmente, a gente observa também um número grande de altas indevidas ocorrendo no INSS com bastante frequência. Há um problema que, ao meu ver, é um problema sério, que os peritos não são peritos especializados na patologia do segurado que está sendo examinado. Então, às vezes, o segurado tem um problema ortopédico examinado por um psiquiatra, tem um problema psiquiátrico examinado por um ginecologista e acredito que isso acaba acontecendo aí de muitas altas indevidas. No caso dela, o que ela deve fazer é juntar toda a documentação que ela tem, todos os exames médicos, todos os relatórios médicos, o histórico, né, do início do tratamento até a fase atual e ingressar com uma ação. Ela pode procurar o Juizado Especial Federal mais próximo da residência dela, que em São Paulo fica na Avenida Paulista, ingressar com uma ação, pedir uma antecipação de tutela, que é uma medida para que ela não tenha que aguardar o término do processo para começar a receber, porque esse benefício é extremamente importante, principalmente para alguém que está doente. Né? Sem dúvida. A Crisleide Almeida Galdino tem 34 anos e é de Carapicuíba. Ela escreve: eu trabalhei numa empresa por 12 anos e no fim da licença maternidade do meu segundo filho, eu tive que pedir demissão porque não tinha com quem deixá-lo. A empresa não fornecia auxílio creche e não me ajudou. Perdi todos os meus direitos. Eu teria como recorrer? Olha, é difícil. A empresa, não é qualquer empresa que é obrigada a ter auxílio creche, tem que ter um número mínimo de funcionários para estar enquadrada na obrigação de ter auxílio creche. Agora, se ela pediu a demissão, acredito que vai ficar bastante difícil ela fazer a prova, né, de que a empresa incidiu aí com culpa, né? Na verdade, é uma situação da vida dela que ela não conseguiu administrar porque ela tinha o salário, né? Ela poderia, de alguma forma, verter esse salário para poder equacionar essa situação dos filhos. Jennifer Miranda, ela escreve: meu pai tentou abrir um processo previdenciário e o médico não abriu o processo em tempo. Depois o juiz negou o pagamento porque tinha caducado. Isso foi em 2007. Gostaria de saber quais procedimentos ele deve tomar, pois ficou no período de 2013 até 2009. Eu até peço para o telespectador que ele tente ser o mais claro possível para a gente conseguir responder adequadamente, senão vai ser necessário passar para
os dados que foram fornecidos. Então, para a Jennifer Miranda, essa pergunta vai ser enviada pelo e-mail. A Jacira Lobo, ela escreve: tenho 2 dúvidas sobre Previdência Social. Sou arquiteta, não tenho empresa, estou trabalhando por conta, prestando serviços para pessoa física. Ela diz que vai pagar um imposto de renda através do Carnê-Leão e pergunta: eu preciso contribuir para a Previdência? Minha dúvida é sobre qual salário, qual valor eu devo pagar? Olha, precisa contribuir sim. Em primeiro lugar, o contribuinte individual, no caso ela é uma autônoma, né? Ela está dizendo aqui que ela está exercendo uma atividade remunerada. Então, ela se enquadra na categoria de contribuinte obrigatório da Previdência. Ela tem que contribuir com toda certeza. E também é bom ela contribuir para ela ter a proteção social, ter direito aos benefícios por incapacidade e futuramente um benefício, uma aposentadoria. Olha, ela pode contribuir, o correto será ela contribuir sobre o valor que ela está oferindo como autônoma, né? Se ela fez um projeto, enfim, fez trabalhos que deu determinada remuneração para ela naquele mês, é sobre aquele valor que ingressou para ela que ela tem que fazer a incidência de 20% da contribuição recolher para os cofres do INSS. Lembrando que tem um teto, que é R$ 3.916, e tem um mínimo, que é o salário mínimo R$ 622. A Daniela, ela escreve: no programa de estreia, a Marta Geller respondeu sobre o caso de uma mulher com câncer que recebeu só 40% do salário na licença médica. A advogada Marta Geller diz que isso parecia o caso em que o empregador paga a complementação do salário até o teto por fora e que isso seria ilegal. É ilegal mesmo? Sem dúvida nenhuma. O salário ele tem que ser pago formalmente, integralmente na carteira, ou seja, com incidência de todos os tributos, contribuição para o INSS, até porque ela vai ter prejuízo também em relação às questões trabalhistas, né? O 13º, férias, o depósito fundiário, tudo vai ser calculado sobre esse valor, que não é o valor real do salário dela, né? Se existe um valor por fora, é um valor que não está sendo computado aí por uma série de direitos e também em relação à aposentadoria. A Cristina escreve: eu gostaria de saber se eu me aposentar e continuar trabalhando, quando eu for demitida, qual vai ser o período do FGTS que vai ser computado para a multa de 40%, anterior à aposentadoria ou posterior a ela? Olha, essa situação já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal. A aposentadoria não põe mais fim ao contrato de trabalho, ou seja, todo o período anterior à aposentadoria vai ser, sim, computado para a incidência da multa do Fundo de Garantia. José Egídio escreve: trabalhei durante 10 anos na Polícia Militar e me disseram que, pela periculosidade e insalubridade, eu tenho direito a mais 5 anos. É isso mesmo? Olha, o que acontece? O servidor público, existe uma lacuna da legislação. O legislador cochilou e não regulamentou a situação da aposentadoria especial do servidor público. Em razão dessa situação, Madi, o Supremo Tribunal Federal, ele já determinou, ele já decidiu que aplica-se ao servidor público a mesma regra que se aplica hoje ao trabalhador da iniciativa privada, enquanto o legislador não regulamentar a situação. Então, o policial, ele vai ter direito, sim, a um acréscimo de 40% se ele for homem, sobre esse período que ele trabalhou como policial, para somar com os demais tempos que não sejam especiais, ou ele vai poder se aposentar com 25 anos, se ele comprovar direto o exercício dessa atividade. Agora, ele vai ter que ingressar com uma ação na Justiça, porque a administração pública não reconhece voluntariamente essa aposentadoria especial. Isso é uma decisão da jurisprudência, uma decisão dos tribunais. Agnaldo Santos escreve: sou de Santa Rita do Passa Quatro, tenho 49 anos e 35 anos de contribuição por tempo de serviço, mas estive desempregado por alguns meses para troca de emprego. Cheguei a ficar 9 meses desempregado. Somando, daria 1 ano e 2 meses. Eu gostaria de saber se esse tempo de desemprego conta na hora de me aposentar. Eu devo esperar mais esse tempo para dar entrada? E ainda, o período de desemprego tem alguma carência? Olha, o período que ele ficou desempregado, ele poderia ter contribuído como contribuinte facultativo. Se ele não contribuiu, não vai contar para a aposentadoria. Só vai computar o período que as contribuições foram, de fato, vertidas para o INSS. Pelo que ele comentou, ele já tem os requisitos, né? Ele tem 35 anos de contribuição. Eu acredito que não vai haver problema nenhum. Ele pode, inclusive, já dar entrada na aposentadoria dele, sem prejuízo do novo trabalho, porque não há impedimento nenhum ele estar aposentado e continuar trabalhando. Vanessa,
Vanessa, uma última pergunta, a gente está chegando ao final. A telespectadora Denise escreve: eu sou técnica de raio-x, gostaria de saber qual o tempo de trabalho para me aposentar. Estou na área há 12 anos e, além disso, trabalhei 3 anos em outra área. Como é contado esses anos que ficam de fora da minha profissão atual? Olha, a técnica de raio-x tem direito sim à consideração desse tempo como especial. Como ela tem tempo comum e tempo especial, esse tempo especial vai valer 20% a mais para ela. Ou a outra opção, ela pode completar os 25 anos direto como técnica de raio-x, desprezar os 3 anos iniciais e se aposentar com a aposentadoria especial sem o fator, que é muito mais benéfica. Vanessa Vidotto, muito obrigada por sua participação mais uma vez aqui no Pronto Atendimento. Mais uma vez, o número de perguntas foi muito grande e a gente vai respondê-las durante a semana. Eu peço a gentileza de que você receba e dê essa resposta ao telespectador. Sem dúvida serão respondidas. Muito obrigada, viu? O Pronto Atendimento termina aqui. As perguntas não respondidas, como eu disse, durante o programa, serão encaminhadas à advogada previdenciária Vanessa Vidotto, para que ela responda durante a semana. Amanhã temos um novo tema, nutrição. Se você tem alguma dúvida de como se alimentar melhor e da maneira mais saudável, mande já a sua pergunta. Até amanhã, obrigada por sua participação.